5 dias de festa, tradição e muita emoção. A 47ª edição do Arraial de Belô reuniu milhares de pessoas no Mineirinho para celebrar uma das maiores riquezas de Minas Gerais, a cultura popular. As apresentações das quadrilhas foram um verdadeiro espetáculo de cores, música e talento. As barraquinhas espalharam o sabor da culinária mineira, enquanto o forró e os shows fizeram o público cantar e dançar do começo ao fim. Mais do que uma festa, o Arraial de Belô é um encontro de histórias, famílias e tradições que passam de geração em geração. Quem foi aproveitou. E se você esteve por lá, com certeza já está contando os dias para a próxima edição. Então que venha o Arraial de Belô de 2027.